Atos 20, versos 17 a 25. Nós estaremos meditando sobre o sentido da vida, olhando um pouco para a vida do apóstolo Paulo, para a palavra de Deus de forma geral, o que é a vida e como nós devemos viver nossa vida de forma intensa, na família, no trabalho. Essa mensagem não é só para os homens, é para toda a igreja, é também para os aniversariantes da semana, não é que eu estava lembrando, é para Amanda. Quem foi mais? Foi Júlia e Larissa, Melo. A vida, Fizeram, acho que a Amanda foi 15 anos, né, Amanda? Que data bonita, parabéns. Então a mensagem é só para a Amanda, tá bom? Não, brincadeira, Amanda. É para todos nós, todos temos a vida, em qualquer fase da vida. É para todos nós, o sentido da vida. Antes mesmo da leitura bíblica, eu estava pensando um pouco na minha vida de trabalho, especialmente depois que o Senhor me alcançou com o seu evangelho. Eu estava lembrando, já fui farmacêutico, trabalhei numa farmácia desde 14 anos. O que mais? Fui jogador. É tão bom ser jogador quando eu era adolescente. Eu jogava bem nessa época. Fui, o que mais, meu Deus? Estava me lembrando, agora esqueci. Fiz universidade, depois seminário, trabalhei como professor, tive carteira assinada, como todo mundo, e hoje sou pastor. Não sei até quando. Pode ser que um dia não seja mais pastor da igreja presbiteriana, não sei. Mas a vida continua. Eu estou falando isso porque essa é a intenção, é mostrar que a vida diante de Deus, em qualquer fase, em qualquer trabalho que a gente tenha, desde que seja honesto, seja solteiro, seja casado, seja jovem, seja 15 anos, seja 95 anos, como Dona Raimunda, qual o sentido da vida? A nossa missão, quem somos nós, imagem e semelhança de Deus, não muda, seja numa farmácia atendendo como eu fiz, seja como pastor, é a mesma coisa. Seja agora como jogador de vôlei idoso, Estou jogando mal, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não tô, essa semana num treino eu passei por isso, Foi um treino difícil para mim, eu estava meio cansado, joguei mal que só, mas no final eu tive a oportunidade de ter uma conversa boa com um amigo lá, falar um pouco de Deus. Eu disse, está vendo, valeu a pena. Valeu a pena, eu vivo para glorificar a Deus, não é para ser o melhor jogador. Não é para ser o melhor jogador. Se for, amém, se não for, qual o sentido maior da vida? Então, vamos meditar um pouco sobre isso, o sentido da vida, baseado nesse texto de Atos 20, versos 17 a 25. Vamos ler? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Vamos ler juntos o verso 24, mais uma vez. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oremos. Senhor, nossa vida é dom de Deus.
o Senhor que nos planejou. Nós temos um final glorioso, Senhor, por toda a eternidade. A vida, Senhor, vem de tuas mãos, não vem de nós mesmos, ou não foi criada pelo nada, mas há um Senhor, há um dono nosso que nos projetou com propósito, Senhor. E nós queremos viver da forma mais intensa, mais feliz, que é perto de Ti, que é perto da cruz, que é amando a Deus sobre todas as coisas. Nos abençoa, Senhor. Obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, como ele viveu intensamente. Ele não tinha a vida preciosa para si mesmo, mas queria completar a carreira, completar a vontade de Deus na sua vida. Faz isso em nós também, nos desperta, nos santifica, dá-nos essa consciência, perdoa nossos pecados quando não fazemos isso. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que ao final dessa mensagem, eu coloquei aqui uma frase, né? Que possamos desejar ardentemente viver uma vida bem perto de Deus, realizando a sua vontade. Esse é o objetivo dessa mensagem. E ao ouvirmos a história de Paulo, mais uma vez, ouvimos a palavra, nós fiquemos com esse desejo. Eu quero viver como Paulo. Eu quero viver intensamente o Evangelho. Eu quero dedicar a minha vida a Deus. O nosso desejo, nós sabemos que não é que todos aqui vão ser missionários como Paulo. Certamente que não, mas todos tenhamos consciência da vida, da missão, onde quer que estejamos. Vivemos diante de Deus. E há uma pergunta que eu vou fazer para todos nós, né? Cada um se responda. Estou vivendo para a glória de Deus? Comparando a sua vida, a minha vida, a vida do apóstolo Paulo, será que a gente está vivendo para a glória de Deus? E no final nós possamos responder. Há perguntas também que nós temos resposta na palavra de Deus, né? Que a filosofia procura, que o mundo procura, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui nessa terra. A Bíblia nos responde pelo Espírito, pela palavra. Nós temos entendimento de todas essas questões, de onde viemos, do Criador. Deus tem um plano, Deus tem propósitos. Para onde vamos? Vamos para a eternidade, um reino, eis que tudo será novo. Nosso corpo será transformado. Quem somos nós? Imagem e semelhança de Deus. Salvos, pecadores salvos em Cristo Jesus. O que estamos fazendo aqui? Trabalhando, aprendendo, tudo para a glória de Deus. Vale a pena viver, desde que Cristo seja o Senhor da nossa vida e possamos viver uma vida intensa no seu reino. Essa semana, acho que foi essa semana, dia 2 de fevereiro, faleceu a repórter, né, tão conhecida em nosso Brasil, a Glória Maria Mata da Silva. Jornalista, repórter, apresentadora de televisão brasileira, pioneira ao apresentar matérias ao vivo. Ela nasceu em 15 de agosto de 1949 a 2 de fevereiro de 2023. Não quero falar muito dela, até porque não conheço a intimidade dela, nem muita coisa da vida, a não ser reportagens, acho que desde pequeno eu gostava do trabalho dela, várias reportagens impressionantes. E o nome dela é bem sugestivo, né? Glória, Glória. E aqui eu vou fazer uma pergunta, não sei da vida dela, mas será que tudo que ela fez foi para a glória de Deus? Eu não sei, nem pretendo responder isso aqui. Deus sabe, só Deus conhece a intimidade total dela. Mas imagine, né? Viver uma vida intensa. Será que foi para a glória de Deus? Deus o sabe. Meu desejo ao trazer isso, essa lembrança, é porque é algo atual e é algo que nos faz pensar em nós mesmos, não nela. Ela está, Deus a julgará. Agora é nossa vez. Será que o que estamos fazendo, tudo, nós temos o desejo de viver para a glória de Deus, senão tudo passará. Um dia nós morreremos, tudo ficará para trás. Tudo se acabará. Valeu a pena tanto esforço, tanta glória humana. Estou falando de nós mesmos. Será que nós devemos viver para Deus, viver a vontade de Deus? É maior do que qualquer projeto humano, não desprezando os projetos humanos, porque são muitas vezes Deus que coloca em nossas mãos para fazê-los também. Se assim for, vale a pena e serão para a glória de Deus. No texto lido,
eu quero compartilhar com os irmãos 4 questões sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Por que Paulo era como era? Então, primeiro, a convicção da missão que ele tinha. O que fazia Paulo ser Paulo era a convicção do chamado, de quem ele era, da transformação ali em Damasco. O poder de Deus que ele viu, ele ficou cego, ele caiu. E ali ele viu Deus agir, Deus mudou a mente dele, o coração, tocou, ele conheceu quem era Cristo. Isso sustentou Paulo a vida inteira. Nós precisamos de algo assim na nossa vida. A nossa conversão, o nosso encontro com Deus, o poder de Deus, isso vai sustentar todos os dias da nossa vida. Isso era impressionante na vida do apóstolo Paulo, a convicção da missão. Segundo, conhecimento de Deus. Antes ele conhecia a tradição, conhecia a religião, conhecia o estudo da teologia, mas conhecer Deus mesmo foi só depois. Quando ele recebe ali a luz que brilhou, Cristo fala com ele. Ele depois recebe o ministério, a revelação do Evangelho, e assim ele conhece Deus. Nós temos que conhecer Deus. Isso vai sustentar a nossa vida com propósito a vida inteira. Terceiro, vida com propósito. Ele tinha um propósito. Ele sabia onde queria chegar. Ele não tinha medo nem da morte, porque ele conhecia o Senhor. E quarto lugar, ele tornou-se humilde. Ele aprendeu a humildade. E assim também é o nosso caminho, a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre a convicção da missão que nós devemos ter. Nós devemos viver para agradar a Deus, em primeiro lugar. Devemos ter esse sentimento, esse desejo. Eu quero viver, eu quero ter uma vida que agrade a Deus. Às vezes a gente pensa muito em agradar os outros, o próximo, o patrão. Mas se a gente tiver na nossa intimidade maior do nosso coração, eu quero agradar o meu Criador, o meu Deus. Eu quero viver diante de Deus. Há uma palavra latim muito conhecida, que é o corandeu, significa viver diante de Deus. Nós devemos ter essa consciência, nós queremos viver. Quer tenhamos ou não essa consciência, a vida é assim, ela foi formada diante de Deus que vem a vida. Todo o universo é a nossa também. Então, essa convicção, estamos diante de Deus, acordamos, dormimos, trabalhamos, vivemos diariamente. Esse Deus está sempre diante de nós, Ele nos conhece profundamente. Isso impacta a nossa vida, isso nos dá uma consciência maravilhosa de missão, de quem é Deus também. A vida ocorre na presença de Deus. Trabalhamos, dormimos, andamos. O nosso nascimento, a nossa fecundação não foi à toa, estava ali diante de Deus, determinada por Deus. Nosso pai, nossa mãe, pequenas células ali que se encontraram por uma ordem, um decreto de Deus. A nossa morte acontecerá também diante do Senhor. Eu estava estudando um pouquinho rapidamente essa semana sobre a morte. Como é a hora da morte? Eu li algumas questões interessantes, algumas pesquisas. Vi até um exame que fizeram, acho que era num senhor, que na hora do exame ele morreu, aí registraram ali as ondas cerebrais dele, interessante. Então, o que acontece na hora da morte? Alguns que quase morreram, mas não morreram, relataram algumas questões um pouco interessantes. Nem tanto, porque Deus é que sabe todas as coisas na realidade. O homem tenta entender, mas a gente sabe muito pouco sobre isso. Mas interessante é que nascer e morrer está diante de Deus. Estaremos diante do Senhor. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Temos uma só vida. A vida ocorre na presença de Deus. Deus viu, Deus planejou. Viveremos quantos dias Ele permitir que vivamos. Sobre a missão ainda, a palavra de Deus nós aprendemos, não só com Paulo, mas com Israel mesmo. O povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, foi chamado para testemunhar. Deus deu uma missão ao seu povo.
e Israel falhou. Nós vimos hoje, na aula da Escola Dominical, o pastor Érico, ali no texto de Amós, ele falou sobre isso, né? Que Israel, ao invés de testemunhar o poder de Deus, a glória de Deus, eles foram influenciados pelas nações pagãs, pelos ídolos, pelo mundo. Que triste isso. Nós devemos ter cuidado com isso, porque o mundo passa, a glória desse mundo passa. Israel pecou nisso. Ao invés de influenciar, foi influenciado por nações pagãs, idólatras. Muitos ídolos entraram em Israel. Paulo, no caso de Paulo, Paulo sabia o seu chamado e cumpriu, completou a carreira. Aqui nesse texto que foi lido, é um dos momentos quase finais, já caminhando para o final da vida do apóstolo, onde ele está em Mileto, fala com os presbíteros ali, coloca em ordem, aconselha aqueles irmãos, adverte que depois da partida dele viria lobos ferozes para atingir a igreja. Então, ele ia para Jerusalém. De Jerusalém a Roma, porque ele apela para as autoridades, a sua defesa, perseguições intensas. É avisado, há profecias que ele não fosse para Jerusalém, e ele diz: em nada tenho minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério. Ele vai sim para Jerusalém. Para Roma depois, ali diante das autoridades, ele testemunha, ele sofre muito. Por isso que ele diz: em nada tenho minha vida preciosa. Que maravilha, irmãos, que nós cheguemos nesse ponto da nossa vida, de não ter nada por precioso, nem mesmo a vida. Não é fácil chegar nisso. Paulo chegou, não foi da noite para o dia, ele sofreu, ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a ser obediente, que já no finalzinho quase da vida ele está indo para Jerusalém. Ele diz: eu vou. Aconteça, eu sei que o que me esperam são tribulações, perseguições, mesmo assim eu vou. Que coragem, que ousadia. E ele completou a carreira, não é? Passa por Jerusalém, por Roma. Ele queria apoio da igreja de Roma para chegar até a Espanha. Não se sabe se ele chegou à Espanha ou se ele morreu antes disso. Nós vemos também a consciência de Paulo no capítulo 20 ainda, verso 10, quando a gente vê um pouco do coração do apóstolo Paulo, dessa coragem, dessa convicção que ele tinha. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, o que era que estava acontecendo aqui no capítulo 20, verso 10? Paulo estava ali em Trode, ele pregou, eles iam tomar a Santa Ceia. Paulo prega tanto que vai até quase meia-noite, ou por volta da meia-noite, e um jovem da igreja, o Eutico, ele cai e morre. Então, Paulo vai até lá, se inclina sobre ele, e o menino volta à vida. Se entende que aqui foi uma ressurreição. Eles ficam felizes, Paulo continua a falar. Então vejam de onde vem a convicção de Paulo. Paulo sabe que Deus é o Senhor da vida. Por isso que ele não temia nem a morte. Que cada cidade, cada lugar que ele ia, ele sabia que ainda que ele morresse não era o fim. Ele cria na ressurreição de Cristo, ele cria na vida eterna. Isso dava coragem para Paulo, para ir para Jerusalém, ir até Roma, se possível fosse até a Espanha. Porque ele conhecia o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E aqui ressuscitou o jovem Eutico. Verso 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Veja que aquele rapaz sai vivo da igreja. Deus tem um controle da vida ou da morte. Eles são confortados porque Deus é o Senhor da vida. Verso 14. Nós vemos também a determinação de Paulo, quando manda Lucas e alguns irmãos irem adiante
quando diz aí no verso 13, é Lucas falando: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Veja como Paulo é destemido. Ele manda os irmãos: sigam que eu vou por terra. Alguns comentaristas acreditam que ele quis ficar um pouco mais em Mileto, talvez para certificar-se da saúde daquele jovem, do Eutico. Ele mandou os irmãos seguirem, ele disse: eu vou a pé. Como quem diz, a gente chega junto. Que Paulo determinado, ou a pé, ou de navio, não importa, ele ia, ele cumpria aquilo que Deus colocava em nossa mão. Seja por terra, seja por água, seja naufrágios, como ele sofreu até chegar em Jerusalém, mas chegou. E no verso 16, lá no finalzinho, ele diz, melhor, 16 inteiro, quando ele fala: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Olha só, ele era flexível, ele sabia que Deus era soberano. É como se ele dissesse: eu chego lá se Deus quiser, se for possível, no dia de Pentecostes estarei em Jerusalém. Que bom, nós precisamos ter essa flexibilidade na vida. Viver, obedecer, ir adiante, ser determinado, mas também paciente. Se Deus abrir as portas, ele chega lá. Se Deus não abrir, não tem importância. Que maravilha essa convicção de missão fez de Paulo esse grande missionário. Ali obediente, aprendeu muitas vezes com sofrimento, foi para o deserto ser preparado por Deus. Assim é na nossa vida. Qual o sentido da nossa vida? Cumprir a vontade de Deus era um grande alvo para Paulo. Era essencial à sua vida. Nesse texto aqui, meus irmãos, fica tão claro que é como se a vida de Paulo fosse, e na verdade era obedecer a Deus. Era como se ele dissesse: não adianta viver se não for para obedecer a Deus. Será que nós temos esse desejo? Se mistura, né? A vontade de Deus e a vida de Paulo é muito forte. É muito forte quando ele tem essa convicção de: eu quero fazer a vontade de Deus. Isso era a essência da vida do missionário, do apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, é um ponto muito importante nessa noite. Será que nós temos esse desejo? Eu quero viver para fazer a vontade de Deus. Não me interessa viver se não for para fazer a vontade de Deus. Isso é fortíssimo. Se a gente for meditar aqui, é muito amplo, é muito forte. Mas eu creio que cada um pode pensar e meditar sobre isso. Eu tenho o desejo maior de fazer a vontade de Deus ou de fazer a minha vontade. Isso aqui é importantíssimo. Paulo tinha. Tanto é que ele diz aqui: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em Atos 9, nós vemos também um pouco do coração do apóstolo Paulo. É ali em Atos 9, aqui pertinho em Atos 9, nós vemos ali que Paulo morreu para si mesmo, logo no dia que se converteu. Isso é maravilhoso. Ele não vivia para si mesmo. Em sua viagem ali, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Homens que vinham com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor disse: vai à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de que todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, meus irmãos, nesse texto a gente vê Paulo quase morre, fica cego, se levanta do chão com dificuldade, é ajudado, passa dias ali, 3 dias sem ver. Então, é simbólico, mas espiritualmente Paulo morre para si mesmo ali. Paulo, que era tão forte, tão capaz, aqui está fragilizado, está fraco. Mas algo aconteceu maior no coração de Paulo. Ele morre para si mesmo. Ele morre para o pecado. E a partir dali ele vive para Deus. E Deus diz: esse é um instrumento. Ele vai aprender. Ele vai aprender o que eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aqui, meus irmãos, está também algo muito importante. Não conseguiremos cumprir a missão de Deus para nós, o chamado de Deus, se a gente não morrer para nós mesmos. Temos que morrer aos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. É muito importante morrermos para nós mesmos. Paulo morreu e deu muito fruto. Quanto mais morremos, mais frutíferos seremos na missão que Deus nos dá. Ele foi fiel ao dom que recebeu. Claro que ele era humano, pecador, certamente errou, certamente falhou. Mas, de forma geral, ele termina a vida com alegria, cumpriu o ministério que recebeu do Senhor, o dom, com fidelidade. E aqui eu fiz uma observação que eu quero ser bem rápido, mas eu coloquei assim: como erramos ao querer que os outros sejam iguais a nós? Nem todos sabem fazer crochê. Entenda o que eu quis dizer. Foi conversando com Simone essa semana, a gente falando justamente disso, como somos diferentes, dons diferentes, chamados diferentes, mas mesma vocação de adoração, de louvor, de entrega, de adoração. Essa é uma vocação coletiva, mas somos diferentes. E a gente lembrou de uma amiga nossa, a Flávia, uma amiga nossa. Ela tem vários dons, é uma conselheira bíblica, e dentre os dons de Flávia, ela tem uma casa tão linda, tão decorada, ela faz crochê, ela faz isso, ela faz aquilo, e parece que vai ensinar crochê a Simone. Eu não estou com muita fé, não. Eu acho que ela não aprende nunca, meu Deus. Pode até aprender, mas eu acho que não aprende. Mas independente, quer ela aprenda ou não, qual é a essência? A essência é que somos diferentes, meus irmãos. Somos diferentes e Deus quer fidelidade no dom que Ele nos deu. Paulo tinha um dom totalmente diferente de Pedro, mas eles serão julgados, foram e serão também julgados pela fidelidade ao chamado de Deus. Não por esses detalhes, não por isso ou por aquilo que um sabia fazer mais do que o outro, não é por aí. Não é por aí. Ainda sobre Paulo, eu coloquei aqui um exemplo que o Dr. Russell Shedd, já falecido, missionário, né, aqui no Brasil, ele disse sobre a vida de Paulo, o exemplo do ministério de Paulo. 6 coisas. A primeira dela era a fidelidade desinteressada. Paulo era fiel não para agradar os outros apóstolos, era uma fidelidade desinteressada nos homens, no julgamento humano. Ele fazia para Deus, ele era o que era, porque ele sabia para quem estava fazendo. Era uma fidelidade desinteressada. Segundo, uma simpatia profunda. Paulo, apesar de toda luta, de toda perseguição dos judeus, mas alguns textos mostram eles tendo a simpatia das pessoas, a simpatia do povo. Ele sabia ser simpático com os atenienses, por exemplo, né? Cheio de ídolos. Paulo se revoltava, mas era simpático com aqueles atenienses. 3, evangelização
incomparável. Eu não sei se a palavra é essa, mas eu acho que escrevi aqui, não sei, incomparável, acho que é isso, evangelização não sei, acho que é incomparável. De qualquer forma, significa que ele era um homem de evangelização, um homem que vivia para levar o evangelho. A missão dele também está aqui, no verso 24 que foi lido. Ele diz para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele vivia para testemunhar. E eu acho muito importante, meus irmãos, como a gente perde tempo não testemunhando o evangelho. Ainda essa semana eu vivi coisas simples, mas tão bonitas, né? Às vezes ali entregando um folheto. Essa semana eu levei o carro para um breve concerto. E ali eu conversando com o senhor na oficina, ele foi gentilmente me mostrar onde era a loja. E eu fui conversando com ele, um senhor, que o carro também estava no concerto. E ali no meio do caminho, eu estava com um folheto no bolso, eu peguei o folheto, olhei para ele assim, fez: o senhor aceita um folheto da palavra de Deus? Ele fez: sim, eu aceito. E a gente foi conversando e ele gentilmente me mostrou a loja. Depois ele voltou, eu ainda estava na loja, deu certo? Eu digo: deu, tudo bem. E ali a gente foi conversando sobre Deus. Como a gente perde oportunidades intencionais, sábias, sem estar precisando ser chato com ninguém. Mas Deus nos dá oportunidades. E outros momentos que eu não vou compartilhar aqui, mas parecidos com esse. Parece que Paulo era assim, ele aproveitava as oportunidades para pregar o evangelho com sabedoria. Quarto lugar, a independência equilibrada. Paulo, ele obedecia em primeiro lugar a Deus, mais do que as autoridades que queriam às vezes proibir que ele não pregasse o evangelho. Ele pregava. Era uma independência equilibrada. Paulo também financeiramente falando, algumas vezes ele recebeu oferta, mas ele também trabalhava para se manter. Ele tinha uma certa independência financeira. Quinto, ele tinha uma percepção profética, segundo Russell Shedd. Ele disse aos presbíteros ali em Éfeso que viriam dias difíceis, lobos chegariam à igreja. Não sei se isso é uma visão profética ou muito lógica, de saber que isso aconteceria. Segundo Russell Shedd, é uma percepção profética. 6. Uma sabedoria prática. Ele deixou a igreja organizada ali em Éfeso. Então, meus irmãos, segundo ponto, Paulo conhecia a Deus. Será mais breve. Paulo conhecia a Deus, já falei muito sobre isso também, na sua conversão, a maturidade de vida adquirida com o tempo, as experiências com Deus, o fazia conhecer a Deus mais e mais. Assim deve ser na nossa vida. Cada vez mais nós devemos conhecer e amar ao nosso Deus. As revelações que recebeu, o espinho na carne que também recebeu por causa das revelações do Evangelho, o poder do Evangelho ele conheceu, a convicção da ressurreição de Cristo, a convicção da vida eterna, o fazia conhecer a Deus, o caráter de Deus. Há um salmo que até Itiel pregou essa semana, o culto de oração, 42, verso 2, que diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós precisamos ter essa sede de Deus, esse desejo, essa essência do nosso ser, desejar mais do que qualquer tudo da nossa vida. Paulo tinha isso. É conhecer, é dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Será que nós já oramos pedindo a Deus isso alguma vez? Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero, revela-te para mim, fortalece, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer. Qual é o nosso maior desejo da vida? Romanos 6:11 fala que nós devemos viver em novidade de vida. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É possível conhecermos a Deus. Não é só Paulo, não. Nós podemos conhecer
o Deus que pregamos, o Deus que a Bíblia fala, ele é conhecível, ele é misterioso, tem coisa que a gente não vai conseguir entender nos seus decretos, nos seus propósitos, mas muito de Deus está revelado a nós. E nós devemos ter sede de Deus, mais do que qualquer coisa. Às vezes a gente encontra pessoas com sede de poder, sede de glória humana, sede de dinheiro. Tudo isso é dom de Deus. Deus pode dar para nós uma porção de poder, de autoridade. Você pode receber um cargo público. Não é pecado. Mas a gente colocar toda a nossa vida nisso é muito pouco. Podemos ter desejo de ter dinheiro, não é errado. Mas se isso for o desejo maior da nossa vida, é muito pouco. Todo o dinheiro do mundo é pouco diante do conhecimento de Deus. Qual é a nossa maior sede? Nós podemos desejar, não é pecado desejar uma formatura, desejar um curso. Não, isso é da vida, isso é para a glória de Deus. Agora, colocar a vida nisso é muito pouco, não faça isso. Louco, como diz a palavra de Deus. Hoje mesmo o Senhor te pedirá contas, né? Imagine, se hoje o Senhor nos pedir conta e nós só tivermos isso para entregá-la, é muito pouco. Então, conhecimento de Deus era algo central na vida do apóstolo Paulo. Terceiro lugar, era uma vida com propósito. Ao nos criar, lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou sabendo o que estava fazendo. Há um propósito na criação do universo, dos animais, de todos os seres e depois do homem, do ser humano, homem e mulher. Deus os criou em sua imagem e semelhança. Lhe deu trabalho, tinha comunhão com eles. A vida tem sentido, a vida tem propósito. Todo esse mundo, ainda hoje, funcionando, as cidades, os trabalhos, tudo isso já era propósito de Deus, desde o início. Às vezes, a gente olha assim, meu Deus, qual é o propósito disso tudo? É um corre-corre, é trânsito, é viagens, é aeroportos, né? Quando a gente pensa no trânsito aéreo, que loucura é essa vida. Não, Deus quer assim. Deus quer a gente trabalhando, Deus quer a gente casando, quem vai casar, nem todos vão casar. Deus quer a gente, os homens, né? Hoje é dia do homem presbiteriano. Deus quer os homens correndo pela sua família. Deus quer os homens ali lutando, cuidando da esposa. É assim que Deus planejou. Isso é a vida. Tudo isso tem sentido em Deus. Em Deus tem sentido. Sem Deus é uma loucura. Para que viver nessa loucura, nesse sofrimento, nessa vida que não tem sentido? Sem Deus é assim. Tudo é vaidade. Eu vou morrer. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vou tirar minha vida hoje. Pá! Porque não tem sentido. Agora, com Deus tem sentido. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena viver nessa vida. Mesmo nesse mundo caído. Sabemos que no final teremos um novo céu e uma nova terra. E o propósito perfeito de Deus será cumprido na volta de Cristo. Vale a pena. Deus sabia de tudo isso lá em Gênesis. Agora, sem Deus, não tem graça. Paulo tinha propósito de vida. Aqui eu quero citar um exemplo da doutora Ellen Rosevari. Etiel citou ontem, né, Etiel? E eu pensei nela também. A doutora Ellen Rosevari, eu não vou falar muito, o Etiel falou ontem, ela é uma doutora da Inglaterra. Ela, até onde sei, ela conseguiu muitas formaturas, era muito dinâmica no trabalho, nos estudos, acho que paramédica também, mestrado, doutorado, enfim, era uma mulher incrível na sua profissão e na sua vida. Ela morreu aos 91 anos, natural da Inglaterra. A doutora Ellen nasceu em 21 de setembro de 1925, na cidade, eu não sei pronunciar, Haileybury. Misericórdia, que pronúncia horrível. Criada em uma igreja anglicana, ela lembra, veja só, isso aqui eu achei muito importante, lembrei do departamento infantil da nossa igreja, hoje foi o início das atividades, a volta das atividades do departamento infantil. Veja que exemplo Deus fez na vida dessa mulher. Ela lembra,
isso é a sua biografia, né? De uma aula em que a sua professora de escola dominical ensinou sobre povos e nações distantes. Essa menina que se tornou essa doutora, essa missionária, tinha 8 anos de idade quando ouviu essa aula na escola dominical. E aquilo ficou marcado na vida dela. Deus a chamou com 8 anos numa aula de escola dominical. Eu fiquei pensando nisso, né? Hoje de manhã aqui na igreja, o que será que Deus fez nas nossas crianças? O que será que Deus fez? Certamente Deus fez muita coisa hoje de manhã que a gente nem sabe. Através da palavra, através do serviço, através da igreja, através da dedicação de irmãos e irmãs que dedicam a sua vida para ensinar nossas crianças. Certamente a voz de Deus foi ouvida nessa manhã no departamento infantil. Só na eternidade nós saberemos o que aconteceu. No caso dessa doutora Ellen, foi com 8 anos, numa aula de escola dominical, a professora dela falou sobre povos e nações distantes. E na sua biografia diz assim, lembro-me, olha só, com 8 anos ela se lembrava, né, ela já faleceu, disse ela, lembro-me vividamente do dia maravilhoso, meu aniversário de 8 anos, quando ela nos falou sobre a Índia, e nós recortamos figuras de crianças indianas e colamos em nosso livro de oração. Missionário. Foi quando a resolução silenciosa foi feita. Quando crescer, vou falar com os outros meninos e meninas sobre o Senhor Jesus. Uma determinação da infância que nunca mudou. Veja que impressionante, o poder da palavra de Deus. Aquela missionária foi impactada aos 8 anos de idade. E ela fez todas essas obras, que aqui eu não vou mencionar, mas ela vai à África, ela abre um hospital, depois ela é perseguida ao ponto de ser estuprada, quebrar os dentes dela, ela volta para a Inglaterra emocionalmente arrasada, passa um ano sabático, depois ela quer voltar e a missão não quer deixar. Ela diz, eu volto de todo jeito, e voltou. Quando chegou lá, o país estava em outra época política, tinham destruído o hospital que ela tinha feito para 100 pessoas, mas ela consegue a oferta missionária, faz novo hospital, acho que para 250 pessoas da segunda vez, abre vários centros de atendimento nas zonas, acho que rurais. Então, essa mulher, ela viveu tudo isso, um chamado com 8 anos de idade, numa escola de aula dominical. E aqui eu quero dizer uma frase dela, quando ela disse, sim, só antes da frase, né? Itiel falou ontem também uma experiência que ela teve, quando ela, em determinado momento, eles precisaram lá no campo missionário de uma... Tiel, ajuda aí, agora esqueci, rapaz. É uma bolsa térmica, né? Para aquecer lá um bebê e oraram lá, pedindo a Deus. Mas, enfim, ela foi para casa. Quando chegou em casa, tinha uma caixa que alguém tinha mandado da Inglaterra. Passou 5 meses para chegar lá na África. Quando foram abrir, trouxeram presentes para as crianças. E as crianças esperando se Deus tinha dado a resposta. Pois dentro da mala lá, da bolsa, tinha uma bolsa térmica e uma boneca. 5 meses antes, Deus tinha já mandado o que eles iam precisar naquele dia. Veja como é bonito a gente ver isso. Deus que coordena o mundo, as orações, a história. Para Deus não tem o tempo como... Ou melhor, Ele coordena mais do que o tempo cronológico. Ele é atemporal, Ele conhece todas as coisas. E essa missionária, ela disse uma frase marcante. Acredito que foi já idosa. Ela disse assim, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus e os seus melhores e os primeiros. Não, meus irmãos, devemos querer só Jesus.
Então isso é muito forte, não é? A experiência dessa missionária. E que lição! Ela teve que aprender na vida a querer só Jesus. Porque ela perdeu tudo, perdeu tanta coisa. Os diplomas, perdeu tanta coisa, que eu não vou aqui repetir. Mas ela aprendeu isso na vida. O segredo da vida é querer só Jesus. Quando a gente quer Jesus e mais alguma coisa, a gente se decepciona, a gente fracassa. Só Jesus é o sentido da vida. E Paulo era assim. Eu coloquei aqui também exemplos bíblicos, lá de Hebreus 11, né? Moisés, Abraão, Hebreus 11, 38 e 39. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E assim, meus irmãos, esses homens, né, que eram homens que consagraram suas vidas a Deus, Moisés, Noé, tantos outros, como diz lá o texto, Abraão entrega a sua vida, ofereceu seu filho, ele sabia. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então, quero destacar nesse ponto. Deus não se envergonha desses homens e dessas mulheres. Será que Deus se envergonha da nossa vida? Diz a Bíblia que Deus não se envergonha daqueles homens que andaram assim, tendo a prioridade de Deus nas suas vidas. Também homens que o mundo não era digno. Será que Deus pensa assim em nosso respeito? Ou será que Deus olha para nós e diz, ama mais o mundo do que a mim? Sobre esses homens e mulheres de Hebreus 11, Deus não se envergonhava de ser o Deus deles. E de nós, que Deus pensa a nosso respeito. Em último lugar, Paulo tornou-se humilde. Nós vemos nesse texto aqui também a humildade de Paulo, no verso 19, quando ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, o avental do cristão é a humildade. Amós, foi dito nessa manhã, que Deus exige de nós viver uma vida justa diante de Deus, com humildade. Foi explicado hoje de manhã, vale a pena assistir a aula, quem não assistiu, não é? O povo ali estava confundindo, querendo o dia do Senhor, o culto solene, mas a vida longe de Deus, não tinha humildade, não tinha justiça. E querendo, Senhor, o dia do Senhor. Aí Deus disse, eu abomino vossa solenidade, vossos cânticos, detesta. Então, é a humildade, é tão importante a humildade. Paulo aprendeu a humildade. Miqueias também foi citado nessa manhã, Miqueias 6, 8 a 9. Ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Nós temos que ser humildes. Eu coloquei aqui um exemplo, né, que a gente tem aprendido nesses dias de enfermidade de Dona Raimunda, sobre a humildade. Nós temos visto, né, a perna de Dona Raimunda definhar, ficar cheia de pus, com mau cheiro, tudo isso. E a gente olha assim e diz, essa é a vida humana, somos nós. Um dia isso acontecerá conosco também, quando morrermos. E ela viva já estava acontecendo. Que lição, para que tanta arrogância?
Nós somos pó, devemos viver para Deus. Tanta coisa a gente aprende com Dona Raimunda. Foi amputada a perna dela hoje. A gente tem a dor, tem o sofrimento, mas um dia ela ressuscitará perfeita, nova, em glória. Então esse é o consolo, essa é a realidade da vida, porque a gente é tão orgulhoso. A gente é tão orgulhoso. Então, pensemos, nessas questões. Às vezes, podemos também pensar aqui nos nossos jovens, nos pais. Eu até me lembrei de Rúbia, que postou uma frase bem interessante essa semana, falando uma foto aqui no meio, vão ter mulheres de Deus, alguma coisa assim, as jovens aqui da igreja. Eu fiquei feliz, como a gente quer isso. Os jovens, que nós vejamos aqui jovens, rapazes e moços, consagrados, que amem a Deus, que vivam a vida inteira para a glória de Deus. E aqui eu pensei, às vezes nós podemos nos preocupar demais com o sucesso de nossos filhos, de nossos jovens, com o supérfluo, que é importante, o comer, o vestir, tudo isso faz parte da vida, mas Deus vai dar para eles, na hora certa, que eles busquem o reino em primeiro lugar. Às vezes a gente se preocupa demais. É para se preocupar, sim. É para ensinar, é para estudar, é para fazer a parte humana, mas não demais. Não demais. Há outra prioridade na vida. Quais são nossos sonhos, para nossos jovens? Às vezes há alguém, que... Aqui na igreja eu nunca vi isso, não. Ainda não. Mas às vezes tem igreja que um jovem diz, eu vou ser pastor, aí o pai e a mãe, cala a boca, menino, vai não, você não vai não. Cala a boca. De jeito nenhum que você não vai. Tanta coisa para você quer ser pastor. Essa semana também eu passei por uma, sou pastor, vice-pastor Hélio. Eu estava num lugar e conversando, numa oficina lá, num lugar, estava consertando o carro, aí começaram a falar de pastor, e o homem falando de pastor, aí ele fez, tem tanto pastor que só pensa em dinheiro, e dizendo, olhando para mim, Aí eu fui falando, depois de tudo que eu falei, eu fiz, eu sou pastor, ele quase morre. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu achei engraçado na hora. Depois ele ficou todo assim, ajeitando as coisas. Eu digo, eu sou pastor. Então, nós vivemos nesse mundo, que ser pastor é uma vergonha. Ser pastor, viu, André? Diz que a antiga Itiel também ali, que se Deus quiser, um dia... ser pastor, Antes era aquele homem respeitado e tal. Hoje, às vezes, só gosta de dinheiro, pastor, misericórdia. E nossos filhos, Qual o desejo que a gente tem para nossos filhos? Qual é a prioridade? Claro que a gente pode sonhar, nem todos vão ser pastores, nem essa é a nossa intenção, mas aqui entendam a prioridade da vida, entendam a prioridade do reino, que ame a Deus mais do que a própria vida, e sejam o que quiserem ser. Não é obrigado a ser pastor, nem ser como Paulo, não. Sejam o que quiserem ser, Claro, isso dentro da soberania de Deus. Agora, sejam amando a Deus mais do que a própria vida. Se você ama a Deus mais do que a própria vida, seja o que quiser, com fidelidade, com honra a Deus, não tem problema. É uma alegria ver nossos jovens progredindo, crescendo, estudando. Não tem nada de errado nisso, mas a nossa preocupação é o que está no coração desses jovens. Qual é a prioridade? Eles entenderam a prioridade da vida, entenderam a lição de Dona Raimunda, que um dia tudo vai passar. Se entenderam, pode viver. Às vezes nos preocupamos demais com o supérfluo. E o texto de Eclesiastes diz, para os jovens, de forma muito contundente, alegre-se, jovem, na tua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento.
Ou seja, viva, mas Deus vai lhe julgar por cada ação, por cada passo seu. E assim, o Salmo 139, versos 4 e 5, também nos fala sobre a brevidade da vida. Salmo 39, vamos finalizar com esse texto. Salmo 39, versos 4 e 5. Diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Então, Davi fala, né, sobre a vaidade da vida, como Davi aprendeu que a vida diante de Deus é tudo. Diante de Deus é linda, é maravilhosa, vale a pena viver. Há um propósito na vida. Agora, longe de Deus, tudo é vaidade. O homem não se satisfaz longe do Senhor. E, finalmente, que possamos dizer: não quero viver de outra forma, a não ser perto de Deus, a não ser buscando a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo viveu. Vai a Jerusalém, vai a Roma, enfrenta as perseguições de Roma, ainda quer ir para a Espanha, morre querendo ir para a Espanha. Alguns acham que ele conseguiu ir, mas se ele não conseguiu, ele morre querendo fazer a vontade de Deus. Assim deve ser a nossa vida, todos os dias, até o fim, que Deus nos ajude. Oremos, irmãos. Senhor, qual o sentido da vida? Para que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Nós sabemos, Senhor. O apóstolo Paulo sabia. E ele viveu alegremente, mesmo sofrendo, mesmo padecendo. Ele cria na ressurreição. Ele cria na vida eterna. Por isso ele enfrentou, por isso ele viveu, ele aprendeu a te obedecer, a te priorizar na vida dele, Senhor. Ali na estrada de Damasco, ele morreu para o mundo e viveu para Deus. Faz isso também conosco, Senhor. Faz isso com cada um de nós. Faz isso com nossos jovens, Senhor. Que eles possam não ter a vida preciosa para si mesmo, mas que ame a Deus acima de tudo, Senhor. Nós pedimos, faz isso com todos nós, na verdade. Em nome de Jesus, amém.